Olá, turma, vamos à nossa aula de arte, dia 18/8, livro do segundo bimestre, das páginas 455 até a 464, lembrando que nós finalizamos o livro do segundo bimestre hoje. Estamos falando agora de dança moderna, e modernismo foi um período, tá? Moderno não é agora, agora a gente chama de contemporâneo. Moderno foi um período durante o século XX. A dança moderna, a dança em si, ela é uma prática artística bem antiga, né? Desde os primórdios, a gente já tem o registro lá na pré-história das pinturas rupestres, em períodos da antiguidade, como o Antigo Egito, e é uma forma que o ser humano encontrou de se expressar por meio de gestos, passos, coreografias, e utiliza o próprio corpo como linguagem, né? Praticada com diferentes finalidades, a dança adquiriu inúmeras facetas, ganhando novos elementos de acordo com o local, a cultura, o período histórico. Na Europa, uma das manifestações da dança mais conhecidas é o balé, é uma dança chamada de dança clássica, que surgiu por volta do século XVI. Apesar de a palavra ser de origem francesa, o balé surgiu nas cortes italianas, chamada de balletto, ou bailinho, e propagando-se em seguida pela França e depois por toda a Europa. Mas foi na Europa que o balé ele ficou muito conhecido. Existem 5 posições clássicas do balé, que são braços semiflexionados, né, na altura do peito, os pés abertos, afastados um do outro, uma perna na frente da outra, com o braço flexionado para o lado e o outro para frente, pernas afastadas, uma frente da outra, braços erguidos ao mesmo tempo, uma perna na frente da outra. Assim, é clássico, por ser uma dança clássica, é uma dança cheia de regras, cheia de técnicas. Então, essas posições, se tiver alguém na turma que já fez balé, deve conhecer bem essas técnicas, né, essas posições, porque por ser uma dança clássica, ela sempre foi muito voltada para os movimentos ordenados, né, organizados. Podemos perceber que a dança possui ligação com a música, na medida em que o ritmo do som dita o ritmo, a coreografia, né, os movimentos. Da mesma forma, os músicos eles eram contratados em períodos como a Belle Époque para criar composições musicais para serem apresentados no balé. Na transição entre o final do século XIX e o início do século XX, que a gente começa a falar de arte moderna, as artes elas vinham passando por transformações acompanhando o contexto da época, porque a arte nada mais é que a expressão do ser humano naquele período. Tanto que a arte ela não é a mesma que ela sempre foi há décadas, há milênios. Cada período tem uma característica. E a arte moderna, a dança moderna, ela se desenvolveu num período em que a sociedade estava num processo de modernização, num processo de transformação social, de novas tecnologias, novos ritmos, novos movimentos. Então, na dança moderna, podemos observar uma maior experimentação e também construção de uma noção das partes do corpo, porque até então a dança ela era muito clássica, ela era muito rígida. Então, a dança moderna, mesmo que com o balé, que tem um balé moderno, já eram expressões mais espontâneas, por vezes até um improviso, já começa a ganhar características modernas. E aí existem alguns importantes coreógrafos e teóricos da dança moderna, Rudolfo Laban, buscando desenvolver uma maior expressão corporal cênica e dramática dos dançarinos, Laban desenvolveu seu próprio método de ensino e percepção dos movimentos corporais, visando que o aluno, né, tomasse a consciência das partes do seu corpo em relação ao espaço, em relação aos movimentos, partindo da observação de movimento do cotidiano das pessoas, do teatro e de passos de dança. Laban foi considerado aqui. Na dança-teatro, como o nome aponta, elementos das artes cênicas são inseridos no espetáculo, enriquecendo a expressão corporal, como, por exemplo, a composição do cenário. Então, o método de Laban é bastante elaborado, apresentando 8 movimentos principais que o corpo humano realiza.
E esses movimentos comuns do nosso dia a dia que ele trouxe para dentro da dança, não de uma forma violenta, mas de um ato, e temos aqui os outros movimentos: socar, flutuar, torcer, sacudir. Os coreógrafos e bailarinos apresentados desenvolveram formas criativas de trabalhar o movimento e lidar com o corpo, isso tudo característica da arte moderna. Entretanto, é possível buscar inspirações em outros elementos, como fez a Isadora Duncan, que foi uma bailarina importantíssima do século XX. Em suas apresentações, é característico a repetição de movimentos, a produção de sons com o próprio corpo e a voz, o improviso, coisa que não era visto na dança antes, e a utilização de textos teatrais. Podemos identificar, portanto, como características da dança moderna, rompimento com técnicas clássicas, expressão das emoções por meio de movimento, abandono da sapatilha, não necessariamente 100%, mas a sapatilha já não passa a ser mais um item exclusivo do balé moderno, da dança moderna. Novos movimentos, relação com movimentos sociais e utilização da dança por meio de dar visibilidade a grupos específicos. Os novos passos na dança. Durante a metade do século XX, após 2 guerras mundiais, a arte ela passou por mais transformações. Aí temos um exemplo da obra aqui do Nicolás, que é uma das mais experimentais, descentralizando o dançarino do espetáculo, integrando com todo apresentado no palco. Em suas coreografias, o dançarino ele parece fazer parte do cenário, por meio de movimentos do corpo que não necessariamente os tornam, né, ou torna reconhecido como uma figura humana. Ele parece que inseriu, sabe, que faz parte de todo o cenário. Então, ele também inseriu novas mídias, como elementos de iluminação no palco, projeção de luzes adicionais, todos esses elementos modernos que a gente vê agora na era contemporânea, alguns já foram inseridos, né, na arte moderna. Na dança contemporânea, agora nós falamos de dança contemporânea no nosso tempo, podemos perceber o improviso, a expressão de movimentos por si mesmo, improviso, o experimentalismo, como a gente vê aqui nessa representação, bailarinos criando formas abstratas com o corpo em seus movimentos, a utilização de bailarinos amadores, isso é extremamente novo, participação da dança em outras linguagens artísticas, como é o caso do happening e a performance, que são 2 linhas artísticas dentro da arte contemporânea. A dança no Brasil, ela já era praticada pela população indígena quando os portugueses chegaram aqui, né? Então, suas práticas eram destinadas a cerimônias, rituais, nas tribos, por exemplo. Posteriormente, os padres jesuítas, visando a catequização dos grupos indígenas, ensaiaram a realização de danças, de coreografia, né, e realizaram danças com eles, inserindo em sua influência a técnica europeia. Porém, entre as danças tradicionais indígenas mais conhecidas, temos o toré, bem típico do Nordeste, o Guarupi, no Alto Xingu, no Mato Grosso, né? O toré é uma dança com forte expressão étnica e política, inicialmente sendo praticada como manifestação ritual religiosa. Já o Guarupi é um ritual fúnebre em que relembra os ancestrais mortos da tribo. É tudo muito, muito simbólico para eles. A dança ela tem uma representatividade bem religiosa. Troncos de madeira são colocados no centro, representando os espíritos ancestrais. Outros estilos de dança foram desenvolvidos no Brasil ao longo de sua história. Um exemplo é a capoeira, que é de origem africana, o forró, de influência europeia, porém mesclada com outras culturas, o samba, que também de influência africana e que proporciona todo ano a festa do carnaval, o maracatu, né, criado em Pernambuco, entre outras festividades populares existentes aqui no território brasileiro. É interessante perceber
como as diferentes manifestações de dança num país, como adereços, temas e personagens diferentes, ajudam a compor a identidade cultural, né? E a nossa identidade cultural é muito rica, porque ela é uma mescla de várias culturas. Então, apresenta como diferentes pessoas veem o mundo, seus sonhos, alegrias, metas e crenças. Conhecer a dança e as outras artes nacionais é também conhecer melhor a população brasileira, com suas histórias e costumes. Vamos às atividades. Número 1, em que século surgiu a dança moderna? Deixa eu pegar aqui. Número 1, letra A, século XX. Número 2, aponte o nome de uma coreógrafa que foi responsável pelo grande desenvolvimento do teatro de dança. É a Pina Bausch. 3, a dança moderna. Não. Explique com suas palavras com que a dança moderna rompia. Então, rompia com as regras da dança clássica, né? Como o uso das sapatilhas, os adereços específicos, as coreografias rígidas, cheias de regras. Número 4. Laban, ao criar sua teoria sobre a análise do movimento humano, atribuiu as qualidades ao movimento. São elas, letra C, fluxo, peso, letra C, fluxo, peso, tempo e espaço. 5. De onde veio a nomenclatura balé? Letra D, do francês. 6. Qual o mais antigo estilo de balé? Letra A, balé romântico. Número 7. Quem foi considerado a mãe da dança moderna? Letra B, a Isadora Duncan, a coreógrafa também. Número 8, a institucionalização da dança no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, com o balé clássico, e se estendeu para outras capitais, tais como, letra E, São Paulo. 9, a letra E. A gente está falando, o trecho fala da capoeira. 10, letra D, teatro de rua, música e dança. Número 11, letra B, Pina Bausch e o Rudolf Laban. Número 12, letra B, 12, letra B. Número 13, letra C, 13, letra C. 12, letra B. Número 14, letra D. Número 15, letra A. E fechamos a nossa unidade. Bons estudos!